Carta aos Hebreus, capítulo 13. Vamos ler do verso 7 ao verso 22. Hebreus 13, do 7 ao 22. A palavra de Deus nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Amém. Pai querido, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez aqui. Aqui estamos, Senhor, com o desejo de aprender de Ti, com o desejo de crescer espiritualmente, de edificar a nossa vida sobre esta rocha que é a Tua palavra. E para isso precisamos de entendimento. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, pelo Espírito Santo, a Tua vontade. Fala conosco, porque não estamos aqui para ouvir homens com pensamentos, doutrinas, filosofias do homem, mas sim a palavra que sai da Tua boca, aquela ministrada pelo Espírito que edifica a nossa vida. E que eu seja, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Para isso peço, clamo pela unção do Espírito Santo, para que nesta unção a Tua palavra possa ser ministrada e eu seja um instrumento em Tuas mãos. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, a carta aos Hebreus é uma carta de muito conteúdo bíblico, teológico, em que a palavra de Deus nos revela coisas maravilhosas a respeito da salvação. Toda a carta aos Hebreus tem uma mensagem muito importante, foi direcionada aos judeus, mas trazendo para eles a visão do Evangelho, como o Evangelho é o cumprimento da lei que o judeu tão bem conhecia. E na carta aos Hebreus nós ficamos sabendo a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento, o quanto eles apontavam para Jesus, de que maneira eles se cumpriram na vida de Jesus. Então é uma carta muito importante no seu conteúdo. E nós, irmãos, que estamos em Cristo, que encontramos com Jesus, que o recebemos como Senhor, como Salvador de nossas vidas,
precisamos entender alguns princípios ensinados aqui na carta aos Hebreus, que servem para nós e que vão direcionar a nossa vida cristã. A Bíblia relata a história de muita gente que conheceu Jesus, que até o recebeu como Senhor a princípio. Mas, além dessa breve história de conhecê-lo e de recebê-lo como Senhor, para aqueles em que isso aconteceu de maneira genuína, isso foi só o início. Conhecer Jesus, recebê-lo como Senhor da sua vida, é aquilo que chamamos de conversão. Aquele que é realmente convertido, rendeu-se a Jesus, entregou a Ele a sua vida, o reconheceu como Senhor, como Deus e como Cristo. Isto, então, produziu conversão genuína naquele que passou por esse processo. Mas, apesar disso, a Bíblia nos mostra que esse encontro, esse reconhecimento, é apenas o início de uma caminhada. É claro que é o fundamental, é o mais importante, porque sem conversão nem há caminhada. A Bíblia diz que o homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Sem Cristo ele continua morto. Então, sem a conversão, a caminhada nem inicia. É uma caminhada rumo à morte, é uma caminhada rumo à condenação. Mas a caminhada rumo à vida, a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu, ela começa com a conversão, mas ela é apenas o início. A vida de um convertido, ela muda radicalmente. Quando você se converte genuinamente, você se depara com quem você era, com aquilo que você fazia, com a sua forma de pensar e agir, e percebe que ela estava completamente desassociada dos planos de Deus, que as suas ideias eram diferentes das ideias de Deus, que a sua vontade era diferente da vontade de Deus. E a conversão produz um choque de mudança, de transformação na vida daquele que realmente se converteu. E se há conversão, há uma mudança radical de vida. Eu não acredito em alguém que diz que se converteu, mas que a sua vida não mudou em nada. Sua vida não mudou radicalmente. Não acontece isso. Não estou dizendo que para isso você deveria ser um grande pecador, daqueles notórios, e de repente se converteu, então mudou e tal. Todos nós éramos pecadores. Todos nós estávamos destituídos da graça de Deus, como a Bíblia diz. E a conversão sempre vai produzir uma mudança nas nossas vidas. Uma transformação que vai ser radical. Se compararem a sua vida com aquilo que você é antes da conversão e depois da conversão, a mudança precisa ser muito acentuada. Isso é algo normal e pacífico que todos nós entendemos. Agora, como eu digo várias vezes, a história não para no dia da conversão. Não estão me ouvindo? Deixa eu pegar outro microfone aqui. Som. Alô, melhorou? A história não para no dia da conversão. A conversão é o início, como eu falei a você. A partir desse momento, nós vamos então viver uma vida de transformação. Ela já produz uma mudança radical no início, mas ela vai continuar mudando e transformando nossa vida ao longo do tempo. Então a história não para depois do encontro com Cristo. A gente apenas começa uma nova vida. Amém? Uma nova vida diferente de obediência. Por isso a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas. Então, a partir desse momento, começa-se a viver a nova vida, diferente da antiga, com coisas muito melhores e superiores que Deus tem para cada um de nós. E a nova vida, irmãos, nada mais é do que uma vida de obediência a Deus. Já chega o tempo passado de desobediência, de rebeldia contra Deus. A nova vida é uma vida de obediência ao Senhor, que se opõe radicalmente àquilo que nós vivíamos anteriormente, a nossa salvação. Então, assim se manifesta a vida de um cristão depois da sua conversão. Está começando um caminho novo,
um caminho de obediência até a presença do Senhor. E o autor de Hebreus, ele nos fala muito bem a respeito disso nos capítulos anteriores. A carta tem 13 capítulos. Nós lemos aqui um texto do capítulo 13, portanto, o último capítulo desta carta. Os capítulos anteriores, eles nos mostram como é maravilhoso o encontro com Cristo. Como é maravilhoso aquilo que Ele nos proporcionou através da sua morte redentora, do seu sangue vertido na cruz. E quando nós entendemos e recebemos isso e nos transformamos radicalmente, é isso que é o teor da carta nos 12 capítulos anteriores. Mas quando ele termina a carta, fechando, encerrando tudo, no capítulo 13, e especialmente a partir do versículo que nós lemos, depois de mostrar a maravilha do encontro com Deus, ele termina trazendo uma palavra de exortação. Você deve ter lido comigo o último versículo, versículo 22, em que ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de quê? De exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele diz, é apenas um resumo. São coisas importantes ditas resumidamente, mas são uma palavra de exortação. O que ele está dizendo? Que você suporte essa palavra, porque é uma exortação para a melhora da sua vida. Então, depois de falar de todos os benefícios ao longo da carta que Cristo nos deu, ele termina a carta com uma palavra de chamada de atenção para que eu entenda que agora salvo, eu preciso viver como salvo. Amém? Agora salvo, eu preciso viver uma vida diferente, de obediência, transformada. E aí ele começa a me aconselhar como deve ser a prática de vida daquele que foi salvo e que vai garantir a atuação de Deus na minha vida durante toda a minha vida até a morte. A minha prática de vida, a minha prática de fé não se resume à salvação, mas se prolonga enquanto eu viver até a morte, vivendo na obediência a Deus até o encontro com o Senhor. Essa é a tônica dos versículos que nós lemos aqui a partir do verso 7. Palavras que nos exortam a uma vida compromissada depois da conversão. Portanto, amados, tudo que eu vou dizer a partir de agora se aplica a quem já é convertido. Se aplica àquele que já teve um encontro transformador com Jesus. E mostra para estes o que Deus espera da nossa vida cristã. Como ela deve ser exortada nestes pontos que o autor de Hebreus levantou, para que a nossa vida seja condizente com a fé que nós professamos. Essa é a tônica do que nós vamos falar a partir de agora. E quais são estas exortações? Primeiramente, no versículo 7 e 8, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A primeira exortação do autor de Hebreus é que eu leve em conta os bons exemplos que eu presenciei durante a minha vida. Ele pede que a gente leve em conta, lembrando, o guia aqui é aquele cristão que me pregou a palavra, aquele homem, aquela mulher que abriu para mim as escrituras e me mostrou a verdade. Ele diz, lembrem desses guias, dessas pessoas que guiaram você na sua caminhada, no início da sua caminhada, que te apresentaram o Evangelho. Em outras palavras, ele diz, lembre dos bons exemplos que a história tem para nos mostrar. Eles nos foram revelados como um estímulo para a nossa fé. E ele diz no versículo 8 que Jesus é o mesmo em toda a história. Jesus não mudou. E todos aqueles que serviram a Jesus foram usados por Jesus para ministrar ao seu coração. Se você hoje é salvo porque alguém pregou a palavra para você, concorda? Se você hoje é cristão, é convertido, alguém foi usado por Jesus para trazer a palavra ao seu coração, para revelar a verdade que se descortinou na sua frente e que impactou e transformou a sua vida. Mas houve um instrumento de Deus para isso. E ele diz, lembre dos bons exemplos. E às vezes pode ser até que quem pregou a palavra para você não tenha nem
permanecido na fé. Mas o que ele está dizendo é: lembre dos bons exemplos. Lembre daqueles que realmente tiveram um fim condizente com a fé que professaram para você. Ele diz: lembre dos guias que pregaram a palavra e considere atentamente o final da vida deles. Imitem a fé que eles tiveram. E olhe para a vida dessas pessoas e imite a fé que elas tiveram. Eu, queridos, tenho um grande exemplo na minha vida para imitar. A minha tia Aida, irmã do meu pai, que pregou a palavra e é responsável pela conversão minha e da minha esposa no mesmo dia. Uma mulher de Deus que pode me ensinar, e eu posso lembrar, ela já está quase no fim da sua vida. Que Deus ainda a mantenha por mais tempo. Mas já tem quase 90 anos. Mas está lá, firme, forte. E ninguém passa 2 minutos do lado dela sem ouvir falar de Jesus. Ninguém passa 1 minuto do lado daquela mulher sem que ela pregue a Jesus para essa pessoa. Então, há um exemplo de fé que eu preciso me lembrar e imitar até o final da minha vida. E vendo o fim da sua vida, eu ainda a encontro firme e forte, embora com a saúde debilitada, embora sem as forças que teria anos atrás, mas ainda pronunciando a palavra de salvação. Imite a fé que tiveram essas pessoas. E se você não tem ninguém para imitar, imite essa, pelo menos, que eu te disse agora. Pergunte para alguém qual o exemplo bom que essa pessoa tem, e haverá um bom exemplo para que você imite. Se não tiver ninguém que você conhece, olhe para a Bíblia. Olhe para Paulo, olhe para Pedro, olhe para todos esses homens que levaram sua fé até o final e que são responsáveis também pela nossa salvação, porque instrumentos de Deus para nos pregar a palavra. Trouxeram a palavra de Deus para nós. Imitem a fé que tiveram. Veja, o que a Bíblia diz é que eu, agora convertido, preciso olhar para esses bons exemplos, eu preciso considerar o final da vida desses homens. Como terminou a vida de Pedro, queridos? Como terminou a vida de Paulo? Homens que morreram por sua fé em Cristo. E a Bíblia diz: imitem a fé que estes homens tiveram, que estas mulheres de Deus tiveram. Sejam para vocês fonte de inspiração, para que você não reclame de barriga cheia, para que você não fique de tititi, de mimimi, para que você faça a obra de Deus com alegria. Imitem a fé que tiveram estes, porque os nossos problemas são nada diante do que eles passaram. Essa é a primeira exortação do autor de Hebreus. No versículo 9, ele continua dizendo: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O autor de Hebreus está dando uma exortação dizendo: guarda-te da variedade de ensinos, guarda-te destas doutrinas estranhas que aparecem no meio da igreja, que volta e meia permeiam o evangelho. Várias igrejas pregando absurdos, dizendo besteiras, falando bobagens, inventando doutrinas, pensamentos de homens, inventando e criando proibições: não pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo. Foge dessas coisas. O autor de Hebreus diz: olha, preste atenção, não se deixe envolver por essas doutrinas, que são muitas e que são estranhas. Confirme o seu coração na graça de Deus. E ele fala especificamente para judeus, que se preocupavam muito com os alimentos. Falamos disso hoje na escola bíblica. Aliás, hoje eu tive o privilégio de voltar a dar aula na escola bíblica. Que saudade, irmãos. Foi muito bom, sabe? E olha, o que aconteceu? Esse falava aos judeus que guardavam determinados alimentos, que se abstinham e queriam impor isso aos cristãos depois que eles se convertiam. E ele está dizendo: não é com isso que vai haver uma mudança e uma transformação, mas é com o coração confirmado na graça. Então há uma exortação para que cada um de nós seja atento à doutrina de Deus, para que cada um de nós tenha conhecimento da palavra de Deus, para que não nos deixemos enganar por falsos mestres, falsos pastores que ensinam erradamente. Se você conhecer a verdade, ela te liberta. Ela te liberta desses ensinos, ela te liberta desses enganos, desses homens maus, fraudulentos. Ela te revela. Então você precisa conhecê-la sempre, para que você se guarde dessas doutrinas várias e estranhas, porque se você não tiver essa firmeza, a tua vida cristã não será uma vida decente como deveria ser.
Você vai andar por aí, ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali, faz uma coisa hoje, amanhã não faz, e procede de uma forma, procede de outra, sempre alguém conduzindo você igual um gado. E não é esse o plano de Deus para você, mas é que o seu coração esteja firmado na graça de Deus. Você foi salvo pela graça, agora você vive pela graça, agora você é firmado na graça. É assim que o Senhor está ordenando na sua palavra. Guarde-te dessa variedade de ensinos. Versículo 10 ao versículo 13, ele traz uma palavra tremenda. Ele diz: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Resumidamente, o que ele está nos exortando a fazer é o final do versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha, levando o seu sofrimento, levando a sua humilhação. Essa é a pregação. Saiamos, pois, a ele. A exortação aqui é para que a gente leve a mensagem de Cristo, para que a gente leve a mensagem do Senhor, rompendo inclusive com as tradições passadas. E aí está o que ele me diz a partir do versículo 10. Quando ele fala: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, foi o assunto da nossa aula hoje de manhã na escola bíblica. O sacerdote tinha o direito de comer do alimento que era trazido para ser oferecido. Era dali que ele tirava o seu sustento. O sustento do sacerdote vinha das ofertas que ele recebia e ele tinha direito de comer uma parte delas. Assim funcionava o sistema judaico. E o autor de Hebreus aqui, falando aos judeus, aos hebreus, diz: vamos romper com esta tradição, porque nós, cristãos, possuímos um altar, e deste altar não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. É um altar ainda mais especial. É um altar que se difere desta tradição que nos foi ensinada no passado, apontando para esta nova realidade que agora estamos vivendo. E ele diz: aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém. E ele diz: então, saiamos a ele. Vamos até o Calvário. Vamos até a vergonha da cruz. Vamos pregar a mensagem da cruz, o assunto da mensagem de quinta-feira que foi pregada aqui à igreja, ouça pela internet. Vamos pregar a mensagem da cruz. Saiamos, pois, a ele, fora da igreja. Ser crente na igreja é muito bom, vamos ser crente lá fora também. Vamos pregar o evangelho, vamos pregar com testemunho, vamos pregar com vida transformada fora das dependências da igreja. Saiamos, pois, a ele, é o que diz, rompendo com tradições do passado, rompendo com coisas que ficaram enraizadas na nossa mente, oriundas das religiões pelas quais já passamos. Livre-se de tudo isso. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. As tradições, as macumbarias, o esoterismo, tudo isso que você viveu, jogue fora e viva uma nova vida com Cristo, é o que ele está aqui nos ensinando. No versículo 14, ele continua a exortação dizendo: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui ele nos exorta aqui, ao dizer isso. Ele está dizendo para nós que aquilo que temos aqui nesse mundo não é o fim da nossa vida, não é o mais atrativo que temos para viver, não é o resumo de tudo que vivemos. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Como diz Paulo também, somos peregrinos aqui na terra. E o que isso quer dizer na sua essência? Que nós cristãos não podemos ter apego material. Não podemos fazer de nada um ídolo para nós. De nenhuma espécie, de nenhum tipo, nenhum apego material que contamine o nosso coração a ponto de darmos mais atenção ao que é material do que é espiritual. Ele lembra para nós que a nossa cidade não é aqui. E às vezes alguém tem que nos acordar.
Às vezes alguém tem que nos sacudir e lembrar: ô filho, teu mundo não é aqui não. Você não é desse mundo. Você vai para um outro, muito melhor. A tua cidade não é aqui, a tua conquista não termina aqui. Muito pelo contrário, tudo que você conquistar aqui, aqui ficará. Daqui você não levará nada, teu caixão não terá gavetas. Parece que às vezes algumas pessoas precisam dar uma batidinha na nossa cabeça, né? Perguntar: tem gente? Você precisa ouvir essa exortação. Não tem cidade permanente, não viva como tudo se resumisse aqui. Não se apegue às coisas materiais, é melhor se apegar às coisas espirituais, porque estas são eternas, diz o Senhor. Então não pense que aqui se resume toda a sua vida. Sua cidade não é esta. Você está buscando uma que há de vir, a nova Jerusalém celestial, como diz a Bíblia. É para lá que nós vamos, ou não? Então é assim que temos que viver. Essa é a exortação. Exortação é algo que chama atenção. Quando falamos de exortação, é uma sacudida, porque o mundo faz a gente se acomodar às coisas do mundo, e ele está nos sacudindo para que a gente pense: isso não é o fim. Isso tudo que você está vivendo, mesmo que você tenha acesso a muitas coisas boas, a sua vida não se resume a isso. Não se resume ao dinheiro, aos bens que você possui. A cidade não é permanente, você está aqui de passagem. Outra exortação está no versículo 15, quando ele diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, quanto tempo? Sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Exortação a oferecer louvor a Deus. Qual a motivação para o louvor? Pensa bem comigo. Quem louva, louva porque Deus fez alguma coisa. É diferente até da adoração. Você adora a Deus pelo que Ele é. Você o louva pelo que Ele faz. E cada vez que você louva, é como se você estivesse reconhecendo que Deus faz grandes coisas na sua vida. Cada vez que você abre a sua boca para ministrar um louvor a Deus, é como se você estivesse reconhecendo: Deus é bom. Deus faz grandes coisas. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então Ele disse: quanto tempo a gente tem que fazer isso? Sempre. Quanto é o sempre? Tem noção? É em todo tempo. É em todo momento. É aqui na igreja, na meia hora antes da palavra? Também, mas não só. Entende? É louvar em todo tempo. Em todo tempo reconhecer a Deus e os seus feitos. Ser grato ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Reconhecer até no sofrimento a bondade de Deus. Reconhecer até na perda a grandeza e a bondade do Senhor. É isso que o Senhor está ministrando ao seu coração, como uma exortação para que haja uma transformação no nosso relacionamento com Deus. Transformação no relacionamento. Entender que louvar é para sempre, é para todos os dias, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o louvor é um sacrifício de lábios que confessam o seu nome. É uma consequência da confissão do nome de Deus. De confessar: Deus existe, Deus é bom, Deus cuida de mim, Deus dirige a minha vida, por isso eu o louvo. E Ele faz grandes coisas, por isso eu o louvo. É assim que funciona, irmãos. E essa é uma exortação para que você que um dia se converteu, não pare de louvar ao Senhor, não pare de engrandecer o nome do Senhor, com a sua vida em todo o tempo, não só na igreja, mas no seu trabalho, onde você estiver. Reconheça que Deus é bom e cante a sua grandeza e a sua fidelidade com todo o teu coração. É a exortação que Ele nos faz. No versículo 16, ele continua dizendo: não negligencieis igualmente a prática do bem. Veja, são várias ordens que são dadas. E a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Agora é um chamado. A prática do bem, a prática da comunhão entre os irmãos, a prática da ajuda mútua. Não negligencie a prática do bem. Pensa no que é negligenciar. Negligenciar talvez não seja nem deixar de fazer. Seja até fazer, mas não fazer com atenção. Não fazer como deve ser feito.
E eu me lembro de Jeremias 48:10, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quer dizer, fala as pessoas que fazem, mas a fazem de maneira relaxada. Deus as qualifica como malditas. Então, quando o autor de Hebreus diz não negligencie a prática do bem, pode ser que você até a faça de vez em quando, mas faz com negligência. Quando alguém é condenado por negligência, não quer dizer que certamente não fez alguma coisa, mas fez de maneira qualquer. Se um médico atende alguém de maneira desleixada e não dá o socorro que deveria, ou os medicamentos que precisaria, ou não pratica as ações que seriam necessárias, ele foi negligente no seu atendimento, embora estivesse no posto, embora estivesse atendendo. Entende isso? Não negligencie. Não faça de qualquer maneira, não é? E também não esqueça da mútua cooperação, operar junto com o seu irmão. Isso é para todos nós. Obra de Deus, ninguém faz sozinho. Amém? A igreja é um corpo que, em justa medida, cooperam uns com os outros, os seus membros, segundo está escrito na própria Bíblia. Membros da igreja precisam aprender a trabalhar juntos. Quem não sabe trabalhar em equipe não serve para trabalhar na igreja. Aliás, quem não sabe trabalhar em equipe não serve para trabalhar em lugar nenhum. Cada vez é maior o número de empresas hoje que, na seleção do candidato, elas fazem uma dinâmica de grupo. Você já passou por isso? Processo de seleção, você não entendeu nada, né? Vai um psicólogo, fica lá olhando, alguns dão assim um monte de caneta, um pedaço de papel, dá uma tarefa para fazer em grupo. Quem passou por isso aqui? Eu passei por isso há 29 anos atrás, quando eu entrei em Furnas. Tarefa para o grupo fazer, dividiu a turma em dois, a psicóloga lá olhando para a gente com medo de se ela achar a gente maluco, né, e tal. Aquela coisa, né, aquele estresse. Mas o que ela está observando ali? Se eu sei trabalhar em grupo, tem o papel, tem a caneta, tem a tesoura, de repente eu pego o material todo para mim, começo a fazer tudo, pronto, apresentei o trabalho. Esse não é contratado. O contratado é aquele que pediu ajuda a outro, deu ideia, soube ouvir a ideia, participou, ajudou, você está cortando, deixa que eu seguro. Esse é contratado. Aquele que faz tudo sozinho, apresenta, não, deixa ninguém, deixa que eu chuto. Não é contratado. Porque quem não sabe trabalhar em grupo não serve para trabalhar. Está entendendo isso? Se isso é assim no mundo, que dirá na igreja que é um corpo. Um corpo no qual as pessoas estão ligadas umas às outras por algo muito maior do que apenas um salário. Dá para entender isso? O que ele está dizendo, não negligencie a prática do bem e a mútua cooperação. Porque com esse tipo de sacrifício, Deus tem prazer, Deus se compraz. Essas coisas que Deus gosta, de ver você ajudando, de ver você solícito, de ver você cooperando, trabalhando junto com as pessoas e com os irmãos. Deus não se agrada de você fazer tudo sozinho, mas se agrada quando você compartilha, quando você aglutina e não espalha, quando você reúne, quando você agrega e não desagrega. É esse o princípio de Deus, que Ele está aqui nos exortando para uma vida pós-conversão. Lembra, tudo isso é depois da conversão. Antes de converter, nada disso tem valor. Tá? É só depois da conversão. Tem mais. Exortação no versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Precisa comentar? Obediência e submissão à liderança é estranho, porque aí você vai dizer, você está falando em causa própria, né? Ah, entendi. Não, eu não fui eu que escrevi Hebreus, graças a Deus, né? Então, não é em causa própria. Se tivesse sido eu escrito, eu mesmo falando para você, seria complicado. Mas como não fui eu que escrevi, foi Deus que escreveu, e essa exortação é de Deus, não é minha, eu posso dá-la com a maior isenção. Obedecei aos vossos guias. Por favor, entenda a guia, tá? Não é aquele guia da macumba, não, tá? Aquela que você botava no pescoço, não, nada disso. É aquele que dirige, o que preside, é o pastor, é dele que ele está falando, é aquele que está na liderança, aquele que está conduzindo o rebanho. E ele é bem específico ao falar disso, dizendo que você deve obedecer e ser submisso.
e também porque eles velam pela sua alma, como quem tem que prestar contas dela. E esse trabalho de velar por a sua alma deve ser feito por eles com alegria e não com gemidos, não com lamentos. Porque se o seu líder ficar triste, lamentando e chorando, você não lucrará nada com isso. Esta é a tradução do que está escrito no versículo 17. Vou ler de novo. Obedeça ao seu guia, ao seu pastor. Seja submisso para com ele. Por quê? A razão principal, porque ele vela pela sua alma como alguém que vai ter que prestar contas dela. E faça isso, ou seja, seja submisso, para que ele faça isto com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveita a vocês. Ou seja, o fato deles fazerem gemendo, tristes, não vai mudar em nada a vida de vocês. Muito pelo contrário, só vai atrapalhar vocês. Exortação. Faça o seu pastor feliz. Quer tentar? Olha, para mim é fácil. Quer me fazer feliz? Quem quer me fazer feliz? Hein? Nem vou olhar para não ter decepção. Você quer me fazer feliz? É fácil. Não precisa me dar dinheiro. Minha felicidade é muito simples. Seja crente. Aí, Alexandre falou que... Seja crente, só isso, mais nada. Seja crente, venha à igreja, contribua, faça a sua parte, seja bênção na obra de Deus, seja presente, constante, fiel, seja disponível, seja generoso, seja simpático, seja alegre, agregue, não espalhe. É isso que faz o pastor feliz. Que você seja um cristão que a gente olha e diz: que bênção é esse irmão, que alegria ver esse irmão. E aqui existem alguns assim, irmãos, que enchem o nosso coração de alegria, de ver como Deus opera na vida deles, como são pessoas abençoadas, felizes, de bem com a vida. Somos nós, irmãos, pessoas de bem com a vida, porque a nossa vida é um dom de Deus. É isso que vai trazer alegria, mas para isso, obediência e submissão. Se você deseja ser de alguma igreja, escolha a sua igreja, pense bem sobre ela. Uma vez escolhida, obedeça a pessoa que está ali. Não tem razão você ficar numa igreja na qual você se recusa ou não concorda com as determinações daquele que está dirigindo. Você se tornará um peso, um obstáculo, uma pedra, você vai ser um problema. Então vá ser feliz em outro lugar. Não existe razão para você ficar num lugar com o qual você não concorda com quem está dirigindo. Você se torna oposição. E aí você se torna uma pedra de tropeço. Tem tanta igreja por aí. Me deixe em paz, pelo amor de Deus. Me faça feliz. Amém? Se você não concorda, né? Mas se você obedece e é submisso, seja bem-vindo. Deus vai usar a sua vida e você vai ser uma bênção nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? E por fim, amados, versículo 18. Aí ele pede oração. Ele diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Além de obedecer e ser submisso à liderança, ele coloca a exortação. Veja, tudo isso é uma exortação. Um dever de você orar pelo líder. Orar pela liderança. E aí não apenas eu como pastor, os outros pastores, os líderes de ministério, as pessoas que estão envolvidas, orem pela liderança. É o que ele pede aqui como uma exortação. Orem por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, o seu dever, ele exorta você a fazer, é que você ore. Ore. Ore até quando ele te decepciona. Ore por ele. Talvez nessa hora que você tem que orar mais ainda. Não pedindo: Senhor, pesa a mão sobre esse desgraçado. Não. Amém? Porque se você fizer isso, a mão volta contra você, tá bom? Então não vem que não tem, tá bom? Mas ore por ele, porque é o que a Bíblia está recomendando. Como uma exortação, não como um pedido. Não apenas como uma recomendação. Isso tudo é uma exortação e por causa disso você leu comigo o verso 22. Então, amados, veja a consequência de tudo isso no verso 20 e 21. Ora,
O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O Deus da paz. Versículo 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes o quê? A sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Veja, o Deus da paz aperfeiçoe você. Cada vez que nós melhoramos é porque Deus tem melhorado a gente. Amém, irmãos? Para que você cumpra a sua vontade. Veja como é uma bênção. Deus quer que eu faça a vontade dele, mas ele me ajuda. Ele me aperfeiçoa para que eu seja capaz de cumpri-la. É o que está escrito no verso 21. E ele opera em nós o que é agradável diante dele. Ele opera em nós. É dele o querer e o efetuar. É dele o sim e o amém, diz a Bíblia. Ele opera na nossa vida através de nós para fazermos segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele deseja. Então, irmãos, o que está sendo dito aqui, eu quero terminar lembrando a você, mais uma vez, versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. O que ele termina dizendo? Lembra só que tudo isso que foi dito aqui é apenas um resumo, irmãos. Essa pregação teria muito mais coisa. Essa exortação teria muitas mais áreas em que nós precisamos de mudança na nossa vida cristã. É apenas um resumo. Encarando que é apenas um resumo, suporte. Porque se você não suporta o resumo da exortação, que dirá ela inteira? Hein, irmãos? Se você não aguenta um resumo desse, que dirá quando tudo lhe for dito a respeito do que você deve fazer e viver na vida cristã? Pense nisso em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus que nos capacite a fazermos a sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, Pai, aqui estamos buscando, clamando pelo entendimento da tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, para que possamos obedecer a tudo aquilo que está determinado para nós, para que a nossa vida, Pai, seja de acordo com a tua palavra. Mas para isso o Senhor nos ajuda. Se nós nos dispusermos a obedecer, se houver de nós uma obediência, uma contrapartida de submissão, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda a obedecer tudo aquilo que é necessário. Por isso, Pai, em primeiro lugar, queremos submeter o nosso coração à tua palavra. Queremos, ó Deus, nos submeter àquilo que vem do Senhor. Queremos, Pai, entender que a palavra não veio de homens, mas foi escrita por Deus e foi para nós, como um alerta, como uma exortação, para que haja uma mudança no nosso comportamento cristão. Pai, agora eu te peço pela nossa igreja, que essa palavra se cumpra aqui, que haja uma mudança no comportamento dos irmãos, que haja uma mudança no entendimento, que haja uma mudança na motivação de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, transforma o coração de alguns irmãos aqui, Pai. Transforma, meu Deus, para que vivam a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.